Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Conversando sobre Jesus, o seu podcast com as mais lindas histórias e lições sobre Jesus, apresentada em um bate-papo leve e descontraído. Eu sou Andina Torres e estou aqui com os meus amigos Irandi Protásio. Olá, Irandi, tudo bem? Bom dia, Aldina, bom dia, Barbosa, bom dia a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo neste momento. É uma alegria muito grande estar aqui para mais um tema de um personagem muito importante. E também com o nosso amigo Edmilson Barbosa. Olá, Barbosa, tudo bem? Olá, Andina, olá, Irandi, olá a todos os nossos ouvintes. Tudo bem, sim, feliz e com saudade de vocês, mas estamos de volta, graças a Deus. E hoje com essa história tão linda, que é impossível contar em um capítulo só. Então hoje teremos o nosso primeiro episódio, né, dessa história linda. É isso aí, Barbosa. Uma história muito emocionante. Então preparem aí o coração de vocês. Vamos dar início ao nosso podcast de hoje com a história sobre o personagem mais importante, em nosso ponto de vista, da vida de Jesus. Ela, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Esta história será contada em 3 partes. Hoje nós faremos a primeira parte e nas semanas seguintes a segunda e a terceira parte. Essa belíssima história começa com essa narrativa. Maria de Nazaré é a personalidade sublimada, conforme Emmanuel em A Caminho da Luz, livro psicografado por Chico Xavier, que foi escolhida para desempenhar a missão complexa e desafiadora de ser a mãe do Messias, Jesus Cristo, em sua encarnação missionária. Diz-nos Emmanuel que quando chegou o tempo previsto para a vinda do Cristo, as entidades angélicas do sistema solar movimentaram-se nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância, que foram levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Assim, num trabalho planejado e de grande relevância no mundo espiritual, processou-se a escolha daqueles que auxiliariam Jesus em sua missão de libertação pelo amor por excelência. Todos esses colaboradores do Cristo prontificaram-se a exercer a sua missão, cada qual conforme as determinações do alto e do planejamento realizado, cabendo ao Espírito amigo e meigo que assumiu entre nós a identidade de Maria de Nazaré, a tarefa magnânima, porém muito complexa, de ser a mãe de Jesus, e que estaria conduzindo os passos do Messias, até que ele pudesse, pessoalmente, conduzir toda a humanidade nas veredas do amor, do qual foi o principal agente e exemplo incontestável. Assim, a missão de Maria começa, portanto, no plano espiritual, quando aceita fazer parte da equipe de Jesus. Nós vamos nos revezando e contando essa história maravilhosa, começando com o nosso amigo Irandi. Muito bem, então vamos lá. Vários anos depois, Maria de Nazaré, encontrando-se com a idade aproximada entre 14 e 16 anos, em certa tarde, sentindo as aragens do crepúsculo próximo, estava absorta
concluindo suas tarefas diárias, e elevava a Deus suas orações de agradecimento pela vida, pela família composta por seu pai Joaquim e sua mãe Ana. Irandir, se me permite, o que mais me chama a atenção nesse parágrafo é a simplicidade e a pureza de Maria. Mesmo tão jovem, no florescer da adolescência, ela já demonstra uma profunda conexão com Deus, agradecendo pela vida e pela família. Eu percebo também o quanto ela estava inserida na rotina simples da sua casa, cumprindo as suas tarefas diárias, mas com o coração sempre voltado ao Criador. Isso revela uma espiritualidade natural, vivida no cotidiano, mostrando que a fé verdadeira ela não depende de grandes acontecimentos, mas da forma como cultivamos a gratidão e o amor da vida em todos os dias. É isso mesmo, Andina. E neste momento de total ligação espiritual com Deus, ela percebe a presença de uma luz intensa que aureolava um ser que pairava em sua frente, mais parecendo uma estrela que caíra do céu e se transformara em figura humana. Era Gabriel, espírito angélico da equipe direta de Jesus, que vinha lhe trazer uma notícia maravilhosa do nascimento do Messias, anunciando-lhe que ela tinha sido escolhida para receber em seu ventre o mestre da luz, que vinha com o propósito de modificar a paisagem espiritual do planeta, por meio da semeadura dos ensinos evangélicos no coração humano. Que lindo, não é, Irandir? Pois é. Veja bem, Barbosa, Andina e amigos, esse é um momento de grande significado para a humanidade. É a visita do anjo a Maria, para lhe comunicar que havia chegado o momento de Jesus nascer e que ela seria sua mãe. Para ser a mãe de Jesus, Maria foi escolhida por Deus pelas suas qualidades e os seus dons conquistados na sua longa caminhada evolutiva. Estando apta, então, para tamanha tarefa, tanto que no momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Não poderia ser qualquer espírito para a nobre função. Tinha que ser um espírito puro e com o mais alto conhecimento das verdades universais. E Maria era a portadora de todos os requisitos necessários para tal missão. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos no capítulo 21, item 9, caracteres do verdadeiro profeta, onde Erasto nos diz: ficai certos que Deus só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagarão o homem carente de forças para carregá-los. É importante, então, lembrarmos que ela, momentos antes da aparição do anjo, estava em profunda conexão com Deus, como a Ondina citou, dando todas as condições para que se estabelecesse o contato do anjo com ela, o contato mediúnico. Só isso já mostra a sua condição de espírito superior. Para poder dar um assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Esta é uma das mais belas descrições da interferência dos mensageiros celestes, conhecida como da anunciação. Corroborando tudo isso, segundo o evangelista Lucas, entrando o anjo onde estava a jovem Maria, disse: salve, cheia de graça, ou seja, ser plenamente favorecida por Deus, ter a presença divina habitando o ser. E complementa: o Senhor seja contigo. Entre os 4 evangelistas, somente Lucas, o redator do terceiro evangelho, desce a detalhes não encontrados nos demais.
Isso porque ele seguiu uma orientação e um desejo de Paulo, de Tarso, né? O Evangelho de Lucas foi escrito a partir de muitas entrevistas que ele fez com quem vivera e convivera com Jesus. É claro que, naturalmente, Maria, sua mãe, foi uma das primeiras a ser entrevistadas por ele. Então, por essa razão é que somente ele assinala seu canto de gratidão e louvor ao Senhor da vida, o Magnificat, que diz assim, um trecho: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. É muito importante, né, prestarmos atenção nessa passagem, pois Maria nos deixa uma enorme lição quando do aparecimento do anjo, por estar conectada com Deus. Sua submissão à vontade divina é imediata. Aceita a missão, e eu vejo a missão, particularmente vejo a missão mais difícil de todos os componentes do grupo de espíritos que reencarnaram ali para auxiliar Jesus no seu ministério. Para mim, depois de Jesus, Maria é o espírito mais puro que habitou a terra hoje. O terceiro, para mim, é José, o pai de Jesus. Então, Irandi, Gabriel saúda Maria dizendo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículos 28 a 33. Você vê, né, Nina? Esse termo cheio de graça, que traduzido do grego significa literalmente plenamente favorecida ou agraciada de modo permanente. Vê só, né? Agraciada de modo permanente. É uma forma verbal que indica que Maria recebeu a graça de Deus de maneira plena, contínua e irrevogável. Isso significa que Maria foi agraciada por Deus de forma especial desde o início de sua existência. Na tradição católica, isso se conecta ao dogma da Imaculada Conceição. Maria foi preservada do pecado original para ser um vaso puro que receberia o Filho de Deus. No contexto bíblico, a graça é o favor gratuito de Deus. Ao chamá-la cheia de graça, o anjo indica que Maria vive em plena comunhão com Deus, não apenas recebendo um dom, mas estando toda repleta dele. E é como vocês citaram, naquele momento da aparição do anjo, ela estava ali conectadíssima, né, com Deus. A salvação não é apenas um elogio, mas o anúncio de que Maria foi preparada espiritualmente para a sua missão como mãe do Messias. E na visão espírita, cheia de graça, inspira a busca pela sintonia plena com Deus, através da pureza de coração, humildade e disponibilidade para servir. No Espiritismo, interpretamos esta expressão como espírito de alta evolução, pois Maria é vista como um espírito puro, que já alcançou um grau moral elevadíssimo em existências anteriores, que ela já acumulou pela vivência do amor e da caridade, um patrimônio espiritual que transborda em luz e harmonia. No entendimento espírita, a graça é a harmonia perfeita com a lei de Deus, e Maria vivia em plena sintonia com essa lei, de modo que o bem fluía naturalmente do seu ser. Sua condição espiritual não foi concebida de forma arbitrária, mas fruto do aprendizado e méritos adquiridos ao longo de muitas vidas. Assim, ao reencarnar como mãe de Jesus, ela já estava pronta, já estava totalmente preparada
para a tarefa sublime de ampará-lo e educá-lo. Então, Barbosa, Undina e ouvintes, a disposição de Maria em cumprir a vontade de Deus era tal que simplesmente com coragem e confiança na providência divina responde ao anjo com as emblemáticas palavras que lhe caracterizariam por toda a sua vida. Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, conforme Lucas no capítulo 1, versículo 38. É maravilhoso esse eu sou a serva do Senhor. Quando Maria diz eu sou a serva do Senhor, ela demonstra o grau de elevação de seu espírito. Ser serva significa colocar-se plenamente disponível ao amor divino e ao trabalho do bem. Maria já era um espírito de alta envergadura moral. Sabia que sua missão traria desafios e sacrifícios, mas também bênçãos para toda a humanidade. Ao aceitar a vontade de Deus, ela se torna um exemplo de humildade, confiança e dedicação ao plano espiritual, ensinando-nos que servir a Deus é servir ao próximo, com amor e entrega, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Então, Undina, se me permite, esse faça em mim segundo a tua palavra, no final da anunciação do anjo, que explicou direitinho a Maria o que ia ocorrer, demonstra plena aceitação da missão. Porque o verbo fazer aqui está no presente do subjuntivo, que é um tempo verbal usado para expressar uma ação presente ou futura, que é incerta, duvidosa, hipotética, ou que representa um desejo, sentimento ou suposição. Então Maria pede que se faça nela a vontade do Pai, conforme as palavras do anjo. Ou seja, ela aceita o que lhe é dito, mesmo, como diz lá o termo do verbo, mesmo sem ter a certeza de como isso se dará. Ela simplesmente aceita. Coloca-se à disposição de Deus para que o planejamento que ela, nesse momento, não se lembra, seja cumprido. Isso representa bem quando ela diz ao anjo: mas como vai ser isto, visto que não conheço homem? Mas, de qualquer forma, ela aceita, né? E a resposta do anjo: o Espírito Santo virá sobre ti. É confiança absoluta em Deus. Então, Dina Irandi, assim, Maria atendeu ao chamado de Deus com prontidão e entrega total, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Essa resposta imediata e sem reservas é um marco na sua fé. Mas na Bíblia e na história espiritual encontramos outros exemplos de pessoas que responderam prontamente ao chamado divino e também alguns que hesitaram ou colocaram condições. Abraão, quando Deus o chamou para deixar sua terra e família rumo a um destino desconhecido, ele partiu sem questionar. Está lá em Gênesis 12, capítulo 12, versículos 1 a 4. Isaías, ao ouvir a voz de Deus perguntando: a quem enviarei? Ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Os primeiros discípulos de Jesus, nós já fizemos aqui esse podcast e falamos sobre eles. Pedro, André, Tiago e João deixaram imediatamente as redes e o barco para segui-lo. Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22. Paulo, no caminho de Damasco, após o encontro com Cristo, perguntou apenas: Senhor, que queres que eu faça? Atos, capítulo 9, versículo 6. Mas houveram também aqueles que questionaram esse chamado. Moisés questionou sua capacidade e pediu sinais antes de aceitar a missão de libertar Israel. Êxodo 3 e 4. Jonas tentou fugir
para não cumprir a missão de pregar em Nínive. Jonas, capítulo 1. Gideão pediu várias provas a Deus antes de liberar o povo contra os midianitas. Juízes, capítulo 6. Na visão espírita, interpretamos esta prontidão como um sinal de maturidade espiritual. Espíritos mais elevados, como Maria, não precisam de tempo para negociar ou entender a ordem, pois já confiam plenamente na sabedoria divina e sabem que toda tarefa é oportunidade de amor e crescimento. Pensemos só um pouquinho hoje, se ouvíssemos uma voz dizendo: vem e segue, como disse Jesus ao discípulo, o que nós faríamos? Seguiríamos sem hesitação? Iríamos negociar? Iríamos pedir provas? Pois é, Barbosa. Muitos alegam que Maria não tinha assim, noção de sua missão. Eu creio que no espírito da hierarquia dela tinha uma intuição sobre sua vida. Ora, Maria era diferente das mulheres de sua época. Ela foi educada no templo, ela conhecia as escrituras, como diz a tradição, né? E vivia em comunhão com Deus. Portanto, quando recebeu a visita do anjo, ela não titubeou em aceitar o que lhe foi colocado. Veja no texto evangélico, não há um pedido de permissão para isso ou aquilo. É claro quando diz: não temas, Maria, pois encontrastes graças junto de Deus. Eis que conceberás no ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E como nos diz Emmanuel, quando chegou o tempo previsto para a vinda do Cristo, as entidades angélicas, né, do sistema solar movimentaram-se nas proximidades da Terra, como foi o primeiro texto que nós vimos, vamos repetir aqui, adotando providências de vastas e generosas importâncias, né, que foram levadas a efeito. Então, assim, um trabalho planejado de grande relevância lá no plano espiritual, eles escolheram Maria. Chegou o momento. Então, todos esses colaboradores de Cristo que se prontificaram a exercer a sua missão, né, eles estavam prontos. E eu tenho uma ideia, né, de que Maria de Nazaré, com essa tarefa magnânima, com essa tarefa maravilhosa de ser a mãe de Jesus, ela realmente tinha uma noção da sua tarefa, da sua responsabilidade, daquilo que ela ia desempenhar. Né? Então, a gente percebe que a missão de Maria começa no plano espiritual, quando ela aceita fazer parte da equipe e ser a mãe de Jesus, conforme nos disse Emmanuel. Então, sabendo que a matéria turba as lembranças de nossa vida passada, né? Mas isso faz com que a gente esqueça aquilo que nós planejamos, mas nós, espíritos comuns. Então vejo que Maria, o espírito dessa grandeza, eu tenho assim comigo que ela ficou com uma boa intuição da sua missão. Ela sabia que ia receber Jesus, porque o anjo disse para ela. Então ela sabia. Né? Mas pensemos, tudo ocorreu o mais próximo possível do nosso estágio evolutivo. Esses espíritos, quando para a vida, eles baixaram, né, o máximo possível as suas luzes para fazer com que nós sentimos como seres comuns, nos esforçássemos a entendê-los, não tanto pelas palavras que proferiram, mas pelos exemplos que vivenciaram. Alguém disse que se fossem os anjos que trouxessem as boas novas, nós ficaríamos tão deslumbrados que não evoluiríamos. Então eu tenho em mim a certeza de que o espírito que entre nós foi Maria tinha sim a noção de sua missão. E eu faço questão de repetir a belíssima narração de Lucas, mostrando que ela estava preparada. Todos nós já falamos sobre isso. Faça-se em mim a vontade do Senhor. Veja que a conotação dada é diferente da de Paulo, que diz: o que queres que eu faça?
Maria sabia o que aconteceria. Eu insisto em dizer que agia assim, como qualquer um de nós, mas era muito superior a nós, com certeza, né? E tudo isso aconteceu e ela nos mostrou como viver na alegria, na dor, na esperança e na fé. Dá, pelo menos para imaginar o tamanho e a responsabilidade da missão de Maria. Se a gente parar assim e for pensar o tamanho e a responsabilidade dessa missão. Jesus tinha a missão dele, os profetas todos tiveram, mas essa missão de Maria não foi pouquinha não foi coisa leve não. E aí eu já adianto o meu comentário. Ondina, Irandi e amigos ouvintes, quando penso na missão de Maria, dá para imaginar o tamanho da responsabilidade humana, espiritual e histórica que ela carregou. Maria era uma jovem simples, vivendo em uma sociedade rígida, recebendo a notícia de que seria mãe não apenas de um filho, mas do Filho de Deus. Do Filho de Deus. Vejamos o que isso significa. Primeiro, uma fé extraordinária. Ela aceitou algo que ultrapassava toda a lógica humana, confiando apenas na palavra do anjo. Segundo, coragem diante da sociedade. E a sociedade naquela época não perdoava, pois ser mãe antes do casamento poderia trazer julgamento, rejeição e vergonha pública. Mesmo assim, ela seguiu firme, não se intimidou. Terceiro, renúncia e entrega. Maria abriu mão dos seus planos pessoais para acolher o plano divino sem exigir explicações. Quarto, missão materna difícil. Ela gerou, cuidou, educou e acompanhou Jesus até a cruz. Não foi só dar a luz, foi caminhar com ele até o fim, com dor e amor. Maria foi um exemplo para o mundo. Sua missão atravessou os séculos. Até hoje ela inspira fé, humildade, obediência, confiança e amor. Por isso sua missão é considerada única. Deu ao mundo o Salvador e viveu sua maternidade com a maior dignidade e entrega que um coração humano pode oferecer. Uma mulher comum com uma missão divina. E aceitou dizendo apenas: eis aqui a serva do Senhor. Olha a humildade, a serva. Olha o respeito do Senhor. E olha a presença de Espírito. Eis aqui. É verdade. E é muito emocionante. Principalmente para mim, que sou mãe e tento às vezes me colocar no lugar. E nós, né, que temos espíritos bem menos evoluídos do que Jesus, e a responsabilidade que nós temos de educar, né, nossos filhos. Então, eu tiro o chapéu para Maria. E eu acho, gente, que também é interessante a gente destacar algumas ocorrências, né, durante a gravidez da Maria. Os evangelhos, eles trazem poucas informações detalhadas sobre a gravidez dela. Nós sabemos que logo após a anunciação do anjo, ela viajou para a casa da sua prima Isabel, que já é idosa para aquela época, e grávida de João Batista, né? E ela ficou lá, permaneceu cerca de 3 meses. Esse encontro, gente, ele foi muito especial. Porque Isabel, ela reconheceu a presença do futuro Messias. E Maria entoou o belo cântico do Magnificat, louvando a Deus. O Irandi contou um pedacinho, mas eu acho que vale a pena a gente ouvir ele todo. É muito maravilhoso. Então eu vou ler aqui para vocês. A minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante, me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o teu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esse cante, ele não foi só um louvor a Deus, ele foi a certeza da sua missão no mundo. Depois ela voltou para casa e mais tarde ela viajou a Belém para o recenseamento. Mesmo estando próxima do pasto, mostrando sua fé e coragem diante das dificuldades da época. E a visão espírita, ela complementa aqui essa narrativa. Ela destaca a serenidade e a sintonia espiritual de Maria durante toda a gestação. Obras como Boa Nova, de Humberto de Campos, e Maria de Nazaré, psicografada por Miramês, descrevem esse período como um tempo de profunda comunhão com o plano divino. Maria teria recebido auxílio espiritual constante, preparando-se em oração, envolvida por uma atmosfera de luz e harmonia para a grande missão de acolher Jesus. Apesar das dificuldades materiais, ela manteve confiança absoluta em Deus, sendo exemplo de fé e entrega ao amor divino. Pois é, Ondina, como você disse, José e Maria tiveram que fazer uma viagem para Belém. E o motivo pelo qual José e Maria foram para Belém, mesmo estando bem próximo mesmo ao nascimento de Jesus, está relatado lá em Lucas, capítulo 2, 1 a 5, e tem base histórica, cultural e profética. O Evangelho de Lucas relata que o imperador César Augusto ordenou o recenseamento de todo o Império Romano. Esse recenseamento exigia que cada pessoa fosse registrada na cidade de origem de sua família. José pertencia à casa e linhagem de Davi, cuja cidade ancestral era Belém, na Judéia. Por isso, ele e Maria precisaram viajar de Nazaré, na Galiléia, até Belém, na Judéia. A distância era cerca de 130 quilômetros e a viagem podia levar de 4 a 7 dias a pé, ou com animais de carga. Imagina Maria grávida, já pertinho de Jesus nascer, viajar 130 quilômetros montada em um animal ou a pé. Por motivo cultural, mesmo com Maria grávida, o casal seguiu o decreto, porque desobedecer à ordem imperial poderia trazer problemas legais e econômicos. O recenseamento estava ligado à tributação e controle populacional, e o povo devia cumprir para evitar punições. E profeticamente, para cumprir as escrituras, já que séculos antes o profeta Miqueias já havia anunciado que o Messias nasceria em Belém. E ele disse: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre os clãs de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel." Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Assim, a ida de José e Maria para Belém, mesmo no final da gestação, cumpria uma profecia messiânica e demonstrava que os acontecimentos estavam dentro do planejamento divino.
do Espiritismo, vemos esse deslocamento como parte de um planejamento espiritual minucioso, pois espíritos superiores, como Maria e José, têm consciência intuitiva de que cada acontecimento tem um propósito. Mesmo diante das dificuldades da viagem, eles confiaram plenamente na proteção de Deus. E aí, nós podemos observar também a importância de José, pois foi ele a quem Deus confiou Maria e seu filho nesta viagem, tão longa e penosa, às vésperas do nascimento de Jesus. E a gente pouco escuta falar de José, mas esquecemos de ver a importância dele, né? Ele é quem protegeu aqui na terra Maria, quem protegeu Jesus, quem tomou conta, né? É verdade, Barbosa, mas eu ainda estou pensando na viagem a pé de Maria grávida. Não deve ter sido nada fácil, porque pelo que eu me lembro das minhas duas gravidez, o finalzinho a gente não quer nem na esquina, de tanto que pesa a barriga. Vamos dizer, conforto. Nenhum conforto, sob sol, chuva, terreno arenoso, pedregoso. Imagina isso. Não deve ter sido nada fácil mesmo não, né? Mas ser a mãe de Jesus não foi fácil, né? Então vamos conhecer um pouquinho as circunstâncias que se deu o nascimento do nosso querido mestre. O nascimento de Jesus, ele ocorre entre o final do reinado de Herodes, o Grande, e o período do domínio romano sobre a Judeia. A Palestina estava sob forte pressão política e econômica, e o povo judeu aguardava um Messias libertador. E como já dissemos, José e Maria viajam a Belém por causa do recenseamento. Ao chegarem a Belém, a cidade estava cheia por causa disso. Não havia lugar nas hospedarias. Jesus, então, nasce em condições simples, provavelmente um espaço usado para animais. Cena tradicional: Jesus colocado numa manjedoura. Gente, um coxo de animais. Presença de pastores que foram avisados por anjos. Isso está em Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 20. Essa simplicidade do local, ela contrasta, né, com a grandeza espiritual do acontecimento, mas simboliza humildade, desapego, fraternidade. O Evangelho segundo o Espiritismo e obras de Emmanuel e Humberto de Campos apontam que o nascimento de Jesus ele foi acompanhado por uma intensa atividade espiritual de proteção e preparação. Maria e José eram espíritos de grande elevação e foram amparados por legiões de luz. A simplicidade do nascimento simboliza o reinado moral e espiritual que Jesus veio inaugurar, e não um reino político. O modo como Jesus nasceu, ele ensina. O que ele ensina, gente? Ele ensina a humildade. O maior espírito que esteve na terra, ele escolheu nascer entre os mais simples. Eles ensinam também o desapego aos bens materiais, porque nenhuma riqueza, apenas o essencial. E acho que nem o essencial ali, né? E a universalidade. Ele nasce em lugar acessível a todos, pastores, estrangeiros, pobres, ainda. E o mais importante, a confiança em Deus. Maria e José, eles seguem orientações espirituais e cumprem com muita fé a missão. Então, Undina, após o nascimento, 8 dias depois de Cristo ter nascido, ele foi circuncisado e recebeu um nome, como era o costume judaico, na época. Foi chamado de Jesus,
que Yeshua, que significa Salvador em hebraico. O costume judaico determinava que a mulher devia esperar lá 40 dias após o nascimento do bebê para entrar no templo, na área que era reservada às mulheres. Né? Ao final desse período de 40 dias, Maria e José levaram Jesus para ser apresentado no templo. E ali encontraram Simeão, receberam a promessa, olha só que maravilha, de que veria o Cristo antes de morrer. E ele recebeu, né, Jesus nos braços, né, e glorificou a Deus. E também profetizou a respeito da missão do Cristo na terra. Ao receber o menino dos braços, ele disse o seguinte: agora, soberano, despedes em paz teu servo, segundo a tua palavra, diante da face de todos os povos. Luz, revelação aos gentios e glória do teu povo, Israel. Olha só, José e Maria estavam admirados sobre o que era dito a respeito de Jesus. Né? E Simeão, então, abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que esse menino foi posto para a queda e soerguimento de muitos em Israel, e para ser um sinal contestado, e uma espada traspassará a tua própria alma, para que sejam revelados pensamentos de muitos corações. E tem também Ana, uma profetisa, também testificou de Cristo no templo, igualmente sobre a missão de Jesus. Maria agora, com Jesus bebê, tem que ir para o Egito, pois José foi alertado em sonho que Herodes queria matar o menino. Mais uma viagem para a mulher que havia. No final da gravidez, tendo que viajar 130 quilômetros, como falou o Barbosa, né? E agora, pouco tempo deu à luz, tinha que ir para o Egito. Outra situação da infância de Jesus que envolve Maria, que está registrado lá em Lucas, no capítulo 2, versículos 41 a 52, que diz: quando Jesus tinha 12 anos de idade, por volta dos 8 anos, né, depois de Cristo, depois que ele nasceu, né, depois que ele nasceu, se presumirmos que Jesus nasceu no último ano do reinado do rei Herodes, seus pais o levaram a Jerusalém mais uma vez. A ocasião para essa viagem foi a festa de Páscoa. Eles ficaram em Jerusalém, visitaram o templo e, por fim, se prepararam para voltar para casa. Como eles estavam viajando entre outros peregrinos, eu acho que nessas festas é aquela multidão de gente caminhando por aquelas estradas, né? Então lá tinha amigos e parentes de José e Maria. Eles não ficaram surpresos quando não viram Jesus andando do seu lado, né? E Jesus era criança, então Jesus devia estar ali correndo junto com os outros. Mas quando passaram, olha só, um dia de viagem sem vê-lo, ficaram preocupados. Peraí, onde está Jesus? Né? Aí procuraram, não acharam, saíram correndo para Jerusalém. E quando chegam em Jerusalém, ele está sentado no templo, absorto em um debate com os estudiosos e mestres das leis religiosas. Aparentemente, os homens eruditos ficaram impressionados, né, com o conhecimento de Jesus, né, e a sua compreensão que ele tinha da Torá. Aliviada e igualmente chateada, Maria lhe disse: filho, por que agistes assim conosco? E aí ele responde, ela continua dizendo, né, eis que teu pai e eu aflitos te procuravam. E ele lhe respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu preciso estar com as coisas do meu pai? Bom, eu fico aqui imaginando o que José e Maria pensavam, né, Jesus com 12 anos de idade. Outro momento significante da infância de Jesus que envolve Maria. Mas antes, só um comentário. Para ele ter dito isso com Maria e José, é óbvio que ele falou isso de um tom carinhoso. Eu fico imaginando assim, quando eles estavam os três juntos, qual era o nível de conversas que eles tinham, né?
Como Maria tinha a intuição de quem era Jesus, o próprio Simeão falou, a gente fica aqui imaginando. Então ele devia falar muito de Deus, né? E Maria também, José, eu acho que a conversa deles era fantástica, né? Era conversa para espíritos grandes, né, negócio? E aí, então ele diz isso, mas de uma forma carinhosa, né? Aí nesse outro momento, né, depois que ela viu com Jesus, que ele impressionou, né, os doutores da lei e os sábios do tempo com as suas palavras, nas comemorações da Páscoa. Passado mais um tempo, né, Maria pensou, era coisa de mãe. Maria pensou que estava na hora de encaminhar seu filho nos estudos mais aprofundados. Né? E Eleazar, que era conhecido deles, né, e que tinha muita influência entre as autoridades do tempo, conversou com José, explicando para ele que poderia ajudar a encaminhar Jesus para ser um grande sacerdote. Olha, eles perceberam em Jesus uma capacidade assim, né? bem grande, né? Maria, então preocupada, né, com o futuro do filho, gostou da ideia. Né? Mas antes que Maria conversasse com Jesus, ele disse, antes que ela falasse sobre esse assunto, ele disse, mãe, que queres tu de mim? Ele percebeu que tinha alguma coisa ali que ela estava armando para ele. Que queres tu de mim? Acaso não tenho mostrado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Aí, muito surpreendida com a pergunta de Jesus, Maria respondeu meio hesitante, tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessita de um preparo melhor para a vida. Mas Jesus, né, lhe diz, mãe, toda a preparação útil e generosa do mundo é preciosa. Olha que coisa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai que está nos céus deseja de nós toda a exemplificação que seja boa. E eu escolherei desse modo a melhor escola. E aí o que ele fez? No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade se poderia trabalhar na carpintaria e ajudá-lo. Então Jesus aperfeiçoa as madeiras da oficina, faz belos trabalhos com a madeira, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Com essa atitude, Jesus nos ensinou que a melhor escola para Deus é a do lar, da família e do esforço do lar. Depois dessa passagem, eu fico imaginando a paz e a felicidade dessa família. Porque, e fica claro, pelo menos para mim, que Jesus preparou José e Maria para o que poderia ocorrer com ele. Pois passaram a infância e a adolescência e uma boa parte da idade adulta juntos. Principalmente com Maria, pois José morreu. E nós não sabemos em que idade Jesus estava quando o pai dele morreu, né? Por isso que eu creio que Maria sabia dos acontecimentos que poderiam ocorrer ali, logo no futuro, né? E preparou-se para eles, pois estava em comunhão com Deus e agora com Jesus ao seu lado, pois ele não a deixou sozinha em nenhum momento. Gente, ela tinha consciência da sua missão. Lá, ela deve ter visto todo o problema. E Jesus, eu fico assim tentando imaginar, mas eu não consigo. Como era a convivência dos três? E depois dos dois? Porque ele só deixou a mãe aos 30 anos. Tá? Então ele teve tempo de fazer toda uma preparação com a sua mãe para o que ia acontecer. Então foi algo assim, esse momento de Maria, José e Jesus, e toda essa descoberta que os dois fizeram, eu acho que foi assim, coisa maravilhosa. E o momento que eu mais me emociono quando eu leio a história de Maria, é esse momento em que ela está aos pés da cruz, lá ela permanece presente no Calvário,
enquanto Jesus é crucificado. Imagina quanta dor essa mãe estava passando ali, né? A gente vê o filho, nós como pais, vemos o filho doente, né? Ficamos preocupados. Com a febre, a gente já se preocupa, já fica ali aperreado. Vai internar, a gente já começa a chorar, já começa a ficar triste. Imagina ver ele pregado numa cruz, sabendo que ele vai morrer. Com compaixão e dor profunda, ela testemunha a morte do filho. Está lá em João capítulo 19, versículos 25 a 27. Presente na morte e ressurreição. Embora os evangelhos não relatem, Jesus aparecendo a Maria após a ressurreição. Ele aparece primeiro a Maria Madalena e outras mulheres. Essas testemunhas são as primeiras a levar a boa nova aos discípulos. Barbosa, me permita aqui fazer um comentário sobre a passagem das bodas de Caná. Eu vejo, né, nesse momento das bodas de Caná, que ali ratifica bem o que eu disse sobre Maria conhecer a missão de Jesus e também a dela, se não toda, mas em uma parte significativa. Quando eu digo saber, não é conhecer detalhes de tudo que vai acontecer, mas sim a possibilidade dos acontecimentos de maior relevância e os motivos que levaria a isso. Vejamos bem. Maria diz a Jesus que acabou o vinho lá no Caná. E essas festas duravam até 7 dias. O casal era amigo de Maria e de Jesus. E seria uma vergonha não ter vinho. E Jesus não respondeu nada. Então, minha gente, por que será que Maria comunica a Jesus sobre o vinho? Ele não tinha dinheiro. Né? Ele entendeu o que ela queria. Tanto que diz, ainda não chegou a minha hora. Ora, se ainda não chegou a minha hora, ela entendeu. Né? E aqui, ela dá uma de mãe. Vira-se para os servos da casa e diz, façam tudo o que ele pedir. Vira as costas e vai embora. Não era a serva, era a mãe falando. Né? Oi, Randy. Oi. Oi, Randy. Quando você diz agora, ela dá uma de mãe, me lembrou aquela historinha que diz que São Pedro chegou para Jesus e disse que tinha pessoas, tinha espíritos no céu que não tinham passado pela porta dele. E Jesus manda ele procurar, ele vai lá e encontra um buraco. Aí diz, Jesus, é Maria que está puxando por lá pelo buraco. Ele diz, não deixa para lá, mãe é mãe. Exatamente, né? Então, isso demonstra que ela sabia quem era ele. O anjo disse e sabia o que ele podia fazer. Pessoal, eu não consigo imaginar essa família reunida, como eu já falei, né? Maria, Jesus e José. Talvez vocês até consigam, mas a paz, a alegria, a devoção a Deus e o auxílio ao próximo deve ter sido impressionante. Né? Eu vou até me adiantar um pouco e peço até permissão aos meus amigos aqui que estão fazendo esse podcast comigo para dizer que na Humberto de Campos nós vamos ver agora na segunda parte, né, de Maria, né, quando Isabel recebeu quando Isabel retribuiu a visita a Maria, já com João lá numa idade de 7, 8 anos, Jesus também devia ter mais ou menos a mesma idade, Maria conta que Jesus trazia para a sua casa pessoas necessitadas e até pessoas de mau caráter para lhe dar algo e lhe falar de Deus. Então, pessoal, Maria lidou com situações iguais a todas as mulheres que são esposas e mães. Foi humana, mas nos momentos cruciais de dores, foi um espírito elevado que veio trazer ao mundo o nosso Salvador. Só um espírito preparado para fazer o que essa mulher fez em nosso mundo. E finalizamos, então, esse nosso primeiro episódio do nosso podcast, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. E o nosso segundo episódio sobre Maria, que está maravilhoso, vai contar como esse espírito sublime se manteve durante o martírio de Jesus, trazendo grandes ensinamentos para todos. Aguardem
não vai demorar. É isso aí. Mal posso esperar para a segunda parte. Então, vamos para as nossas considerações finais. Barbosa, passo a palavra para você. E aí, pessoal, ficou aquele gostinho de quero mais? Vai ter mais, sim. Logo, logo vocês vão ver o desfecho dessa história, a continuação dessa história. Maria pós-morte de Jesus. Maria até a sua morte. Aguardem o nosso próximo podcast. Que Deus esteja com cada um de vocês, que abençoe e ilumine cada um. Que a casa de vocês seja igual à casa de Maria, reinando paz, amor e adoração ao nosso Pai Maior. Obrigada, Barbosa. Irandi, é com você. Bom, é uma alegria muito grande, né? Estar participando desse momento aqui junto com vocês e trazendo a história desse espírito que é assim maravilhosa história. Eu aprendi muito, né, estudando sobre Maria, né, e a gente procurou trazer alguns detalhes, mas contar, principalmente com essa emoção que toma conta da gente, né? Essa história é tão maravilhosa que tanta perseverança, tanta serenidade, tanto equilíbrio, e que nós vamos ver daqui para frente muito mais ainda, né? Então, muito obrigado a todos vocês por estarem junto conosco. Obrigado, Dino, obrigado, Barbosa. É algo assim que me deixa muito feliz estar fazendo esse podcast junto com vocês. Deus abençoe a todos nós e até o nosso próximo podcast. Obrigada, Irandi. Verdade. Aprendi muito com Maria também. Principalmente a real função, né, de uma mãe nesse mundo, que é servir, né, auxiliando, educando, orientando, né, os nossos filhos para que eles sejam bons e evoluam, né, sigam o caminho de Jesus. Eu quero agora convidar todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael no YouTube, no Instagram, no Spotify. Agradeço Barbosa, Irandi, pela oportunidade de dividir aqui com vocês mais uma história maravilhosa. Quero agradecer também a equipe espiritual desse projeto, que nos auxilia, nos inspira, e também a nosso Mestre Jesus, por essa lição maravilhosa. Deus, nosso Pai, e a Maria, nossa Mãe. A você que está nos ouvindo, muito obrigada pela sua audiência. E até o próximo episódio. Até lá!